estão nos acompanhando através dessa live aí do conforto do celular. Quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão, tanto os irmãos que estão aí no celular, quanto também os irmãos que estão presentes aqui. Obrigado a cada irmão que está dando esse apoio nesse tema tão interessante, um tema tão relevante, né? Que vamos hoje abordar sobre depressão, sobre suicídio, sobre tudo que envolve, né? A depressão, a ansiedade, enfim. É um tema muito relevante, né, para os nossos dias que estamos vivendo, e eu acredito que Deus vai falar aos nossos corações nesta noite. Então, desde já quero agradecer. Fique até o final desse culto, que certamente Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Quero chamar aqui o grupo de louvor para estar adorando ao Senhor Jesus. Deus é vencer.
aqui os nossos coletores de ofertas, para a gente estar colhendo uma grande oferta para a manutenção da obra do Senhor. Queridos irmãos, só para justificar que hoje nossa liturgia vai ser um pouco diferente, né, visto que teremos aí como se fosse hoje uma palestra, né? Então, em função dessa palestra, teremos teremos uma liturgia diferente. Quero aproveitar a oportunidade também para apresentar alguns visitantes que nos dão a honra da sua presença. Começando aqui pela irmã Zenilda e filha Miriam, que estão na Vila Verde. Por gentileza, se manifeste. Cadê? Estão lá atrás. Seja muito bem-vinda, irmã. Deus tem a palavra para o seu coração. Obrigado pela tua visita, tá? Deus abençoe. Temos também aqui a irmã Josiane e Caroline, do Fazendinho. Está lá atrás. Seja muito bem-vindo. A Carol já é nossa, já, né? Só fazer a carta, né? Deus abençoe. Obrigado pela tua presença. Certamente o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Temos também aqui o irmão Jason, que é do Parque Industrial. Cadê o irmão Jason? Onde está? Irmão Jason. Está lá no cantinho. Está atrás da coluna. Aí fica difícil, né? Seja muito bem-vindo, meu irmão. O Senhor tem uma palavra no teu coração. Fica aqui, sempre que você aqui sentir no seu coração, essa casa também é sua casa, ok? Deus abençoe. Então vamos fazer uma oração aqui. Santo Deus, grande e eterno Pai, queremos te adorar uma vez mais, ó Pai, com nossos dízimos e nossas ofertas, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, abundantemente todos os irmãos que irão contribuir com a tua obra, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, de forma abundante, ó Pai. Não deixe que nada falte, Senhor Deus, mas que sempre tenha com abundância para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa também, Senhor Deus, aqueles que por algum motivo não podem contribuir, Senhor. Senhor Deus, sabemos que o Senhor abre porta onde não existe, Senhor. Abra, Senhor Deus, uma porta também, Senhor. Abra as janelas do céu e derrama uma bênção, Senhor Deus, copiosa, Senhor, na vida dessa pessoa, Senhor. Sabemos que o momento não é oportuno, Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que nós passamos por momentos difíceis, de pandemia, Senhor. Mas nós cremos num Deus que tudo pode, num Deus que guarda e que sustenta aqueles que nele confiam. Por isso, Senhor Deus, nós oramos e já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Antes de cantar aqui, como que nós dizemos aí aos nossos visitantes? Vamos dar uma salvação para eles? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Batizar
Amém, glórias a Deus. Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Glórias a Deus, agradecemos a todos os irmãos que estão aqui conosco hoje, irmãos que estão nos visitando, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E você também que está nos acompanhando através do seu lar, que Deus abençoe e que Ele possa entrar na sua casa e aí fazer morada em nome de Jesus. Nós já queremos passar para a nossa ministrante desta noite. Ela vem ali da igreja do Planta Evaristo, juntamente com seu esposo, são pastores ali na igreja Planta Evaristo, e ela estará ministrando para nós hoje sobre depressão e suicídio, e alguns outros assuntos que envolvem também neste assunto. Que Deus possa abençoar a irmã, e a irmã tem toda a liberdade, tá bom? Deus abençoe. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Estava vindo e deu um mal-estar, acho que abaixou minha pressão, mas eu já me recuperei, já estou bem, para a glória do Senhor. É um prazer estar aqui com os irmãos, recebi o convite, a Eloana, que fez o convite para mim, e eu fiquei muito feliz. Trago um abraço do meu esposo, ao pastor Valdecir de Jesus, a todos os obreiros, aos ministros e ministras de louvores e a toda a igreja. Eu vou pedir para que vocês abrem a Bíblia, 1 Reis 19, 1 ao 8. A gente vai ler esse texto. 1 Reis 19, do 1 ao 8. Setembro amarelo. Vamos falar sobre depressão, ansiedade, suicídio. Vamos entender um pouco desse transtorno que no século 21 veio como uma avalanche, principalmente nessa época de pandemia. Todos acharam? Amém? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã e estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vem de ele se levantou e, para escapar com vida, se foi chegando a Beceba, que é de Judá. Deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de zimbro. Eis que então um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois comeu e bebeu. E com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Amém? A gente está vivendo nesses últimos dias uma dificuldade pandêmica, isso não é segredo para ninguém. E a gente vê que essa dificuldade, ela chegou nos nossos lares. Quando a gente ligava a TV, a gente via que só passava nos telejornais: a Europa está com a pandemia. De repente, essa pandemia foi mundial, pegou o mundo inteiro. Pessoas que viviam em ambientes sociais, assim como estamos hoje, que eram comum, foi privada de estar no meio das pessoas. Tiveram essa privação. E mais do que isso, pessoas que tinham seus empregos, tinham o seu salário, que sustentava a sua família, perdeu seus empregos, além de não ter mais um convívio social. Isso fez com que pessoas que já tinham uma predisposição a desenvolver uma depressão, veio o transtorno.
veio uma ansiedade. A pessoa começou a se sentir sozinho através de uma solidão. É por isso que a gente sempre faz um alerta aos pais. Quando nós temos os filhos pequenos, a gente tem que ensinar eles a brincarem sozinhos e não ser tão dependente do outro, porque isso já é da natureza do homem, ser dependente do outro. Precisamos sempre estar com o outro, e é através do outro que nós nos reconhecemos. É através do outro que nós sabemos quem nós somos. Mas a partir daí, aquela criança que nunca soube ficar sozinha ou brincar sozinha, quando ela cresce, que vem um momento de solidão, ela não sabe lidar com aquela solidão. Ela não sabe lidar. E pode ser que desencadeie dali uma depressão, uma ansiedade, síndrome do pânico, transtorno que hoje é conhecido. As pessoas que sofrem com a síndrome do pânico, ela se sente um pavor tão grande que ela cruza os braços, falta o ar, ela tem ataque cardíaco, ela treme, ela não sente o seu chão. E quando ela vai fazer o seu exame, realmente ela está com a pressão muito alta. Então ela sente todos aqueles sintomas, mas é tudo psicológico. E tudo que há aqui vem para o nosso corpo. Então as pessoas estavam acostumadas e de repente isso foi tirado de uma vez. E o ser humano precisa sempre do outro para estar reforçando, porque eu não estou sozinho, eu consigo caminhar, mas o outro está do meu lado, eu preciso seguir em frente, o outro sempre vai me ajudar. De repente a pandemia nos mostrou que o mais importante, primeiramente, é Deus e depois a nossa família. A pandemia fez a gente entender que coisas mais simples na vida é o que faz sentido na nossa caminhada. Aquele almoço em família que já não existia mais, aquele olhar do pai para o filho que não existia mais, aquele amor do casal, porque muitos casais se separaram agora nessa pandemia. Isso não é novidade para ninguém. Conheço vários casais, porque eu atendia casais. 3 que eu atendia, os 3 casais que eu atendia, os 3 se separaram. Por quê? Porque eles estavam na correria, trabalhando, e de repente tiveram que ficar em casa, tiveram que se conhecer. Se conheceram e se separaram. Infelizmente, a pandemia veio para ajustar algumas coisas, mas também veio para derrubar umas coisas que não tinha estrutura. Essa falta de interação social trouxe uma instabilidade econômica. Então a pessoa tinha um trabalho, de repente ela não tem mais. De repente ela passou a precisar de cesta básica para sobreviver. De repente tinha um emprego tão bom, estava tão estabilizado e hoje não tem mais nada. Não é que ela não vai conseguir de novo, mas isso é uma realidade. Eu não sei se aqui na igreja é assim, mas lá na nossa igreja onde a gente congrega, isso é uma realidade muito intrínseca, verdadeira. As pessoas dependendo de cesta básica porque não tem trabalho, principalmente as pessoas que são autônomas. Infelizmente, isso aconteceu no nosso meio. A gente precisa entender que nós somos frágeis. O ser humano é frágil. Por que nós somos tão frágeis assim? Porque todos nós temos um histórico de vida. Todos nós passamos por alguma coisa nessa vida. De repente você cresceu num lar em que seus pais eram separados. De repente você foi rejeitado pelo teu pai ou pela tua mãe. De repente você foi abandonado. Ou de repente você cresceu num lar onde seus pais brigavam tanto. E hoje você é um adulto que sofre com ansiedade. Mas a tua ansiedade vem de um lar, um lar sem estrutura. Totalmente deformado. Uma família disfuncional. Temos isso dentro da igreja? Temos. Infelizmente, temos isso dentro da igreja. E isso precisa ser falado, porque tudo que a gente fala, que a gente traz à nossa consciência, é tratado. Então, a gente precisa estar falando isso. Tem muitas famílias que são disfuncionais e ela precisa ser tratada. E a gente não pode levar tudo do lado espiritual. Existem coisas que é do nosso comportamento que vai passando de geração
a geração. Porque o meu pai me abandonou, quando eu tenho um filho eu também vou abandonar. Mas o abandono não quer dizer que eu vou chegar a dar meu filho para outra pessoa. Eu posso abandonar ele dentro da minha casa, não dando atenção, não conversando, não dando carinho. E isso acontece muito. E lá na frente aquela pessoa só vai repetindo aquele comportamento inconsciente, porque tudo que está no nosso inconsciente, ele aparece no nosso comportamento. Quando a gente traz para a nossa consciência, aí a gente muda o nosso padrão de comportamento. A gente começa a adquirir novas habilidades. Por isso que nós devemos reconhecer a nossa fragilidade. Quando eu reconheço que eu sou frágil, que eu nada sou, que eu sou dependente totalmente de Deus, aí sim eu vou começar a mudar o meu comportamento. Só que para isso eu tenho que reconhecer que tem alguma coisa errada comigo. Você já viu aquelas pessoas que vivem num ciclo vicioso? Ela não para num trabalho, ela não para no relacionamento, ela começa uma faculdade, mas não conclui, depois ela vai para outra e não conclui. Aí você fala, nossa, a pessoa nunca, não prospera, não vai para frente. Tem alguma coisa de errado? Tem. Ela entrou dentro de um ciclo vicioso. Por quê? Porque o comportamento dela, que foi moldado lá atrás, que tudo vem da nossa infância, aprendeu daquela forma, em que ela nunca vai ser ninguém, em que ela nunca vai chegar a lugar nenhum, em que ela não merece estar num relacionamento. Eu vou dar um exemplo bem simples para você. Eu estava atendendo um casal há um tempo atrás, e eu estava atendendo, ele já tinha voltado. E ela começou a fazer as sessões quando ela estava separada. E o histórico dela é que a mãe dela tinha sido abandonada pelo pai dela. E quando ela casou, inconscientemente, ela fez com que aquele marido também abandonasse ela. Ela criou aquela situação. E o marido dela abandonou ela. Quando ela foi para a terapia, que ela teve consciência daquele comportamento, daí ela foi atrás do marido, recuperou o casamento dela. Mas era um ciclo vicioso que ela estava dentro. É nesse ciclo vicioso. Quando a pessoa tem consciência da sua fragilidade, Deus vai trabalhar naquela pessoa, porque daí ela vai adquirir novos padrões de comportamento. E daí ela consegue uma chave para abrir aquela porta e sair de dentro daquele ciclo vicioso. É assim que nós começamos a mudar. É quando nós reconhecemos as nossas falhas e as nossas limitações. Até porque a beleza do cristianismo está na graça que cobre a fraqueza reconhecida. Isaías é um exemplo. Só vai ser purificado depois de conhecer que seus lábios eram impuros. Jeremias só vai receber as palavras de Deus depois de reconhecer que não sabia falar. Quando você reconhece que você não é ninguém, que você só está aqui pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus, é que Deus começa a trabalhar na sua vida. Há um momento em que nós precisamos parar e perceber, ter uma percepção, o que está acontecendo com a minha vida? Por que que eu não saio do lugar? Você precisa de um momento de superação. Então vamos lá, o que que eu preciso para mudar isso? A primeira coisa é você ter um alvo a seguir em frente. Freud vai falar de pulsão de vida e pulsão de morte. Tem psicólogo aqui? Tem algum psicólogo aqui? Não tem? Mas se estiver assistindo, vai saber do que eu estou falando. Existe o pulsão de vida e o pulsão de morte. Então eu vou classificar. Aqui eu vou falar da Bíblia. E aqui eu vou falar da ciência. Freud fala da pulsão de vida e pulsão de morte. Quando você tem uma pulsão de vida, é quando você tem um objetivo. Você tem um objetivo. Então eu vou ultrapassar meus limites, superar meus limites, vou fazer minha caminhada, vou alcançar, vou estudar, vou trabalhar, vou me esforçar até chegar no meu objetivo. Então eu sigo na caminhada. Pulsão de morte. Quando eu não quero fazer mais nada. Eu desisti de tudo. Estou depressivo.
Isso é pulsão de morte. A superação é quando nós precisamos ter um objetivo. Se você não tem um objetivo na vida, você está adquirindo para você uma pulsão de morte. O ser humano é assim. Quando nós temos uma pulsão de vida, então nós vamos seguir em frente. Qual que é o teu objetivo? O que você almeja para a tua vida lá na frente? Qual é o teu sonho que você tem para você? Porque o sonho que você tem, você sabia que antes mesmo de você ter esse sonho, Deus já tinha sonhado com o sonho para você? E que foi Ele que deu o sonho para você? Você sabia disso? Sintomas da depressão. Aqui eu começo a falar de Elias. Vamos para a Bíblia. Elias deseja a morte. Elias vai para o deserto embaixo do pé de zimbro. Elias vai ficar sozinho, isolado. Isso aqui é a Bíblia. Vamos para a ciência. Quando eu tenho a minha pulsão de vida, igual eu expliquei para vocês, eu estou caminhando. Se eu parei, o que acontece com uma pessoa que está depressiva? Ela se isola de todo mundo e fica sozinha, ela não quer ver ninguém. E você pode achar que é frescura daquela pessoa, que aquela pessoa está com preguiça, porque ambos se assemelham, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela simplesmente, ela acha que não é digna mais de estar no meio dos familiares. Quando ela não mais está produzindo mais os hormônios do prazer, que é serotonina, endorfina e dopamina, o que ela faz? Ela não sente mais prazer em nada. Primeira coisa que acontece é de parar de fazer aquilo que ela gostava. Então ela para e ela se isola e fica sozinho. Quando Elias está aqui, Elias estava caminhando, chegou, sentou. O que é isso? Sentei, eu não quero mais fazer nada, eu desisti, eu estou depressivo, eu quero ficar isolado, eu quero ficar aqui sozinho. E quando Elias fala para Deus, o que ele fala? Orando para Deus, que ele deseja a morte, que ele não é melhor do que seus pais. Na ciência, é isso que acontece. Eu não mereço nada. A pessoa começa a se auto-sabotar. Eu não mereço o que eu tenho, eu não mereço a minha casa, eu não mereço nada, eu nem queria estar aqui. O que ela faz? Ela senta. Quando ela deita, é o último estágio da depressão. É o desejo de morte. É quando a pessoa quer tirar a sua própria vida. O suicídio não é que a pessoa quer tirar a vida, mas ela quer matar aquilo que está matando ela. Então, quando ela pensa em tirar a vida, ela quer simplesmente sumir. Ela não quer mais viver, ela não consegue mais lidar com a realidade dela. Para ela é muito dolorido. É só uma pessoa que já passou por depressão que sabe o que eu estou falando. É muito dolorido e ela não sabe lidar com aquilo. É uma dor tão grande que vai até a alma, que sufoca aquela pessoa. Para a ciência, Elias era um homem de Deus. O que Elias faz? Fala com Deus. Mesmo na depressão, mesmo com dor, mesmo chorando, mesmo agoniando, mesmo com medo, porque Jezabel ameaçou de matar Elias, como aconteceu com os profetas dela. Então, ele sentiu medo. E o que acontece? Ele também senta e ele deita para dormir. Ele desejou a morte, Elias quis morrer. E o que Deus faz com Elias? Deus olha para Elias e condena ele? Deus fala para ele, isso é frescura, Elias? Levanta, continua. Deus vai falar isso para ele? Muitas vezes as pessoas podem apontar o dedo para você e falar, isso é frescura que você está passando. Levanta daí, vamos continuar, vamos lá. A pessoa não entende e muitas vezes eles te julgam por isso. Deus não, porque Deus não é homem. Deus olha para Elias e sabe o que acontece? Deus se
importa com a depressão de Elias. Deus se importou com Elias. E eu quero falar para você, você que sofre com depressão e ansiedade, que é uma doença na alma. Deus fala para você: eu me importo com a sua depressão, eu me importo com a sua ansiedade, eu me importo com você. Enquanto as pessoas estão te julgando, Deus está olhando para você e está te mandando um anjo para te ajudar. O que Deus faz naquele momento? Deus manda anjo para servir Elias. Deus manda um anjo para ele, que dá de comer e dá de beber. Nenhum ser humano consegue caminhar se ele não come. E por isso que quando a pessoa está depressiva, ela vai até os médicos. O que eles fazem? Dão remédio para que ela possa de novo estimular o hormônio do prazer, para que ela volte a comer e beber, para se levantar e daí seguir em frente. Isso a ciência faz. Só que a ciência não cura a depressão, assim como ela não cura o câncer. Mas o Deus que eu conheço cura. O Deus que eu conheço salva, restaura, liberta e cura a alma. Ele vai curar almas aqui nesta noite. Eu quero abrir um parênteses para você. Eu tinha apenas 11 anos de idade e eu fui abusada por um homem. Eu era uma criança e eu fui aliciada por ele. Durante muito tempo aquilo me machucava, aquilo doía dentro de mim, eu nem conseguia falar. Através daquilo eu desenvolvi transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. O transtorno do pânico, que é conhecido como síndrome do pânico. Eu me fechava, eu me sentia muito mal. E às vezes eu sentia muito sozinha. Já estava querendo entrar num estágio de depressão. Fui para terapia, me ajudou bastante, mas foi num culto de quarta-feira, um culto simples, em que o pregador estava lá e falava: você que tem uma ferida na alma, vem aqui, eu quero orar por você. E eu fui com tanta fé naquela noite. E eu nunca tinha contado para ninguém o que tinha acontecido comigo, nunca. E Deus me curou, lavou a minha alma. Hoje eu posso falar que eu sou curada para a honra e glória do Senhor. Não importa o que você passou no passado, não importa o que fizeram com você, Cristo já morreu para te salvar. Ele já deu a vida, Ele ressuscitou para mostrar para nós que Ele é o nosso Salvador. Ele pode nos curar. O Senhor vai curar aqui nesta noite, vai fazer coisas lindas. Oh, aleluia. Essa é a dinâmica da depressão. Sabe como que a gente faz as mudanças? E sabe por que acontece tanta coisa no mundo? É porque o mundo está distante de Deus. Enquanto nós estamos aqui buscando a Deus, as pessoas estão lá fora, tentando sarar a sua depressão atrás de drogas, de álcool, de baladas, mas elas sabem do vazio que está lá dentro. E é só Cristo que preenche. É só Cristo que pode preencher aquele vazio na alma. Eu tinha um sonho. O meu sonho era fazer uma faculdade. O meu sonho era ser alguém. E eu fui pedir para Deus e Deus me deu. Você sabe o que é isso? Não é porque eu merecia, isso é graça. Isso é graça. Sabe por que você está sentado aí hoje? É pela graça. Ai de nós se não fosse a graça. É pela graça que estamos aqui. Não é porque somos bonitinhos, porque temos carro, casa, não. É pela graça. Sabe de uma coisa? Esses dias eu estava pensando. Entre a manjedoura e a cruz. Quando Cristo nasceu, Ele já poderia, no momento que Ele nasceu, Ele já poderia ter morrido, que o sangue dele já nos lavava, já nos purificava. Mas Ele foi até os 33 anos para nos mostrar como deveríamos andar como Cristo andou, fazer o que Cristo fez. Você sabe o que é isso? É você nascer
todos os dias. Todos os dias eu peco, todos os dias eu falo que eu não devo, todos os dias eu faço coisa errada, mas todos os dias eu estou lá, Senhor, eu te aceito todo dia porque o Senhor é o meu Salvador. Senhor, eu reconheço as minhas falhas, as minhas feridas, mas eu estou aqui, é nascer de novo no Espírito. E sabe o que é o mais bonito nisso? É que Ele sempre vai estar lá, não importa o que você faça, não importa o que você faz, você pode cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. A minha Bíblia diz que o Senhor levanta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. É a graça que faz isso. Oh, aleluia. Fazer mudanças. Quando você erra ou quando você está lá depressivo, conversa com Ele, faça como Elias fez. Mesmo sem força, mesmo desanimado, mesmo sem conseguir, faça como Elias fez. Fala: Senhor, eu não consigo mandar anjos para me ajudar. Senhor, sozinho eu não consigo. Manda anjos, o Senhor vai te mandar anjos para te ajudar. E se necessário, Ele vai te mandar água, Ele vai te mandar pão, Ele vai fazer. Você sabe por que isso? Porque Ele nos amou primeiro. Foi o Senhor que nos amou, foi o Senhor que nos escolheu. É tudo dele, por Ele. É tudo dele, é pela graça. Eu ia falar de outras coisas aqui, mas o Senhor está me falando. É pela graça. O Senhor quer falar com alguém nesta noite. Você está aqui, mas é pela graça. Você está aqui, mas foi porque Ele te escolheu. Ele tinha um propósito na sua vida. Nunca se esqueça do primeiro amor. Nunca se esqueça. As pessoas se acostumam a vir na igreja e fica tantos anos indo na igreja e ela acaba se esquecendo daquele primeiro amor. Sabe quando você aceitou a Cristo, que você não faltava um ensaio? Sabe quando você vinha todos os cultos, e todos os cultos você saía quebrantado e falava: glória a Deus, o Senhor falou comigo. Não precisava nem o profeta ir lá te entregar a mensagem, nem precisava. Você já saía feliz. Você saía feliz. É isso que o Senhor quer de você nesta noite. O primeiro amor. O primeiro amor, porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito. Em cada pessoa que está aqui, o Senhor tem um propósito. Eu não sei qual é, mas Ele sabe qual o propósito que Ele tem na sua vida. Você sofreu muito, você foi rejeitado, você sofreu muito, mas é porque o Senhor já tinha um propósito na sua vida. Assim como eu estou ministrando, o Senhor também tem e vai te levantar. O Senhor tem um propósito, não importa o que aconteceu lá no teu passado. Foi só para te fortalecer, para um dia você estender a mão para alguém e falar: eu sei que você está passando, eu também passei, eu vou te ajudar. É um propósito. É um propósito, porque cada alma para Deus tem valor. Cada alma. Deus não esquece de ninguém. Deus tem um propósito na sua vida. Eu quero falar de mudanças e ir à presença de Deus como Elias fez. Nunca se esqueça do primeiro amor. Quando você ia todas as madrugadas na presença de Deus, volte ao primeiro amor. Volte a buscar a Deus, para Ele falar com você. Então Elias descansa, e Elias vai caminhar. Ele supera aquela depressão. Você sabe por que ele superou aquela depressão? Porque primeiro ele falou com Deus, e Deus mandou um anjo. Deus se importou com a depressão de Elias, Deus ajudou Elias, e por isso ele teve forças para ir caminhar. E olha que interessante, aí na ciência, o que eles vão falar para você? Ah, você tem depressão não tem cura, você vai viver à base de remédio, mas tudo bem, faz terapia, daí você, sempre vai ter oscilações. A ciência vai falar isso para você. A minha Bíblia vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Oh, aleluia. Aqui é só passageiro. Aqui tudo vai passar. Tudo vai passar. E logo, logo a trombeta vai tocar.
Aí você pergunta para mim, mas Aline, que dizer para uma mãe que perdeu um filho? Que dizer para alguém que perdeu um ente querido da família? Que dizer para essa pessoa que já não tem mais alguém para abraçar que ela amava tanto? O que dizer? O que dizer é que a trombeta vai tocar e lá no céu ela vai encontrar. Lá no céu vai estar esperando por ela, porque nós temos uma promessa. O Senhor deixou uma promessa para nós. Oh, aleluia. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhe dou, não a dou como a do mundo. Você sabe por que a paz do Senhor é diferente do mundo? Porque o mundo tudo é enganoso. O mundo é ilusão. As coisas vêm na nossa vida e passam. Nada é verdadeiro. A verdadeira paz vem de Deus, porque nós temos uma vida após essa, nossa vida eterna. Esses dias eu estava pensando que quando uma pessoa ela se mutila para tentar tirar a sua vida, ela só quer transferir aquela dor que está aqui para cá, porque ela transferindo para cá dói menos do que aqui. Quem já passou por isso sabe que é assim. Só que eu vou te falar uma coisa nessa noite. Há uma pessoa que foi mutilado, esmagado pelas nossas pisaduras, mas ele subiu, ele ressuscitou e ele venceu, e ele vai voltar para buscar uma igreja santa, imaculada. Mas Aline, eu não consigo, eu erro, não tem importância, é pela graça que nós vamos subir, o preço já foi pago por ele, o Senhor escolheu cada um de nós. É pela graça, meus irmãos, é pela graça. Oh, aleluia. O Senhor é tão misericordioso, tão bondoso conosco, e muitas vezes nós esquecemos disso. Tem um autor que fala, o Frank, ele fala de pessoas que ele foi na Segunda Guerra Mundial e ele escreveu um livro. E ele levou 10 dias para escrever aquele livro. E lá ele começou a fazer uma pesquisa com aquelas pessoas. As pessoas que se jogavam num fio de alta tensão e das pessoas que não se jogavam. Pessoas que estavam presas ali, que eram judeus e que estavam presas, sofrendo no Holocausto. Então, ele foi fazer um registro e foi entrevistar aquelas pessoas que não se jogavam. E ele percebeu que aquelas pessoas que não se jogavam eram pessoas mais magras, raquíticas, que estavam sofrendo bem mais. E as que se jogavam no fio de alta tensão, é o Viktor Frankl, o nome do autor. E as pessoas que se jogavam no fio de alta tensão eram pessoas saudáveis, que estavam cometendo suicídio. Então, antes daquelas pessoas se jogarem, ele conseguia fazer entrevista. Ele falava, por que você está se jogando, não vai se jogar ali? E as pessoas falavam para ele, porque eu perdi minha família, minha esposa morreu, meus filhos morreram, essa vida não tem mais sentido para mim. Então, ele se jogava. E daí, ele naquelas outras pessoas e falava assim para aquelas pessoas, por que você não se joga ali como eles fizeram? E eles falavam assim, porque eu acredito em Deus. Eu quero reconstruir a minha vida ainda. E eu tenho certeza que vou encontrar eles lá no céu. Então ele descobriu que as pessoas que não tiravam a vida, primeiro, ela tinha um vínculo com Deus. Segundo, era familiar. E o terceiro era o propósito. Qual que é o propósito? Me encontrar com eles lá no céu. Você precisa ter um propósito nessa noite. Eu quero que você faça um propósito com Deus essa noite. Um propósito do fundo da tua alma. Que a partir de hoje, aquilo que você fazia, que te machucava, que você estava no ciclo vicioso, você não vai fazer mais. Você vai sair desse círculo vicioso e vai começar a adquirir novos padrões de conhecimento. Padrões de comportamento. Por quê? Porque aquilo que estava na tua inconsciência, hoje vai vir à tua consciência. Aquilo que você fazia, que te fazia mal, você não vai fazer mais. Você vai começar a ter uma percepção daquilo. Porque é isso que o Senhor
quer. Ele quer que sejamos iguais a Cristo. Você sabia que se olha, é tão simples isso, mas se a gente seguíssemos tudo que Cristo fez, fôssemos como Ele, nós não estaríamos nem aqui precisando falar disso. Mas é que nós vamos sendo moldados por comportamentos que vêm lá atrás. E os nossos pais não são culpados. Se eles têm aquele comportamento, é porque eles herdaram aquele comportamento que vai passando de geração em geração. Vai passando até que alguém traga isso na consciência e acabe com isso. Na psicologia sistêmica, isso é chamado de maldição hereditária. Olha que link, né, que faz com a Bíblia, maldição hereditária, maldição geracional. Até na psicologia fala isso. Então, é como se fosse uma maldição que vai passando de geração em geração, trazendo só coisas más. A partir do momento que aquela maldição ou comportamento inadequado, que eu costumo falar em comportamento inadequado, que a gente traga na nossa consciência, ele é quebrado. Você sabe o que é isso? É quando você olha para a Bíblia e olha para Cristo. Eu quero ser como Ele. Eu quero fazer como Ele. É trazer na consciência. Se coloque em pé. É trazer na consciência. Eu não sei quanto tempo eu tinha aqui, mas tá dentro do horário, né? Eu acho que eu estou certa. Eu queria um louvor. Eu cresci no lar em que meu pai era um alcoólatra e usuário de drogas. E ele chegava de madrugada em casa e ele batia na minha mãe. E aquelas madrugadas que eu acordava, eu tinha 3 anos de idade, 3 para 4 anos. E eu fui crescendo com aquilo até que quando minha mãe fez 15 anos de casamento, não aguentou. Meu pai era vereador, ficou 6 anos sendo vereador. Meu avô tinha muitas posses na cidade. Minha mãe era funcionária pública. E minha mãe simplesmente largou dele. Deixou ele porque ela não aguentava mais. E levou a gente do Paraná para Rondônia. Chegando em Rondônia, nós passamos fome. E lá era horrível porque em 1994 tinha gerador. Então a gente dormia uma noite com luz e 2 sem. E lá tinha muito pernilongo, muito quente. Então lá a gente sofreu. Às vezes a gente queria comer um prato de comida e não tinha o que comer. E minha mãe chorava com a gente. Às vezes pensava em voltar com meu pai, mas meu pai lá afundado no álcool, nas drogas. E meu pai bebia muito, ele é um alcoólatra compulsivo. Aquele alcoólatra que ele fica 1 mês sem beber, mas quando ele coloca um gole de álcool na boca, ele só para quando ele está quase em coma. E daí ele ficava internado, fazia todo o tratamento, mas ele voltava a beber. Porque ele era um alcoólatra compulsivo. Já do histórico de família que ele trazia, que meu avô rejeitava meu pai. E então, a gente viveu com isso. E quando a minha mãe separou dele, que a gente foi para Rondônia, que a gente passou fome, foi lá que eu conheci Cristo. Você sabia que é no deserto em que Deus trabalha conosco, que é no deserto que Ele dá as maiores vitórias para a gente? Eu sou testemunha viva disso. Porque passar fome não é fácil. Só quem passou fome na vida sabe do que eu estou falando. É você desejar à noite ter um prato de comida e não ter para comer. Quem sabe você já passou por isso na sua vida, mas hoje você está aqui. Tantos livramentos de morte que Deus já te deu. Tanta coisa que você passou na sua vida. Mas Ele já te trouxe aqui nessa noite só para te falar que Ele cuida de você, que Ele tem cuidado de você. O cuidado de Deus na sua vida é tão especial. Só o fato de você respirar e não estar em cima de uma cama de hospital, que muitas pessoas que conhecemos estão lá, mas você está aqui pela graça, porque Ele ainda tem um propósito para fazer na sua vida. E depois disso, minha mãe trabalhando muito, a gente começou a trabalhar muito cedo, e a gente conheceu Cristo. Foi quando Deus começou a mudar a nossa vida.
Eu não estou dizendo que quando nós aceitamos Cristo vai ser fácil, não. Mas é que o fardo se torna leve. É que as coisas começam a fluir. Deus começa a nos direcionar, a nos mostrar o caminho que devemos percorrer. Foi quando a nossa vida deu sentido. Hoje eu tenho 2 irmãos bem-sucedidos. Os 2, um é funcionário público, o outro é empresário. Ninguém se perdeu, porque os nossos tios até chegou a falar assim para nós: eu não acreditava em vocês. Eu achei que vocês não iam dar em nada. Porque o meu pai morreu de overdose. Infelizmente, eu perdi meu pai pelas drogas e pelo álcool. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você que Deus, do mesmo jeito que Ele tinha um propósito na minha vida, Ele tem um propósito na sua vida. Tirar a vida não é a solução. Suicídio não é a solução. E se você está depressivo, pede a Deus, porque Ele vai se importar com essa depressão. E se for preciso, Ele te manda anjo para te dar de beber e de comer. Se for preciso, Ele te manda hoje um anjo. Mas fale com Ele, fale com alguém que Ele vai te ajudar. Tem um louvor que eu gosto muito. Cadê a cantora? Você canta para mim? Tem ciúmes de mim. Oh, aleluia. O Senhor tem ciúmes de você, sabia? O Senhor não quer te dividir com o mundo. Ele quer você para Ele, para a honra e glória dEle. Você pode adorar a Deus? Sabia que a sua vida é muito preciosa para o Senhor? Sabia que Ele te trouxe aqui só para te dizer que você é especial para Ele? Você sabia disso? Não importa o que aconteceu com você lá no passado, não importa o que fizeram com você, Cristo hoje vai estar lavando a sua alma. Tem alguém aqui que ainda não conhece a Cristo, ou está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém aqui só para conhecer? Tem? Não tem ninguém? Se tiver, eu gostaria de convidar você para vir aqui na frente. Ela vai estar louvando agora. Se tiver, vem aqui na frente. Se tiver alguém que está afastado do caminho do Senhor, vem aqui na frente. Santo é o teu nome. Oh, aleluia. Não tem ninguém. Todo mundo está salvo pelo sangue do Cordeiro. Jesus está te chamando. Se tiver alguém, vem aqui na frente. O Senhor
te falar, filha, eu te amo. Eu te amo na sua alma, ela é preciosa para mim, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Oh, grande Deus. Tem uma moça aqui que Deus manda falar pra você. Você não teve coragem de vir aqui na frente, mas Deus manda falar pra você assim, filha. Não te preocupes com o dia de amanhã, porque eu estou contigo. Você quer tanto cursar uma faculdade, né, filha? Você quer tanto construir uma família, mas Deus manda te falar, vou te dar tudo isso. Só seja fiel comigo, filha. Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei, assim diz o Senhor para você. O casamento vai acontecer aqui nessa igreja, viu? E ela vai dar um testemunho aqui, porque o varão
palavra do céu, palavra edificadora. Eu creio que Deus falou com muita gente hoje, inclusive comigo. Eu estou indo para casa feliz, pastor. Estou indo para casa muito feliz porque eu senti Deus aqui nesta noite. E antes de finalizar, eu quero só aproveitar a oportunidade, que é sugestivo também por causa do tema, mas em 2012 eu fui acometido com essa doença do síndrome do pânico. Eu fiquei um grande período, aliás, fazendo um tratamento. E antes disso, na verdade, nessa época eu ainda não era convertido, eu tinha em mente, eu sempre tive essa, em função também, como a irmã Aline disse, né, daquela tradição dos meus pais, né? Isso aí é frescura, coisa de gente fresco, negócio de depressão, esse negócio de, isso aí é coisa de gente fresco, isso aí não é doença, isso aí é coisa de gente fresco. Eu tinha esse pensamento. Mas um dia ela me pegou e eu passei muito mal de verdade. Todos aqueles sintomas que a irmã Aline citou aqui, ficava trêmulo, faltava ar, ataque cardíaco, ia no hospital, às vezes os doutores não achavam nada. Eu fiz na época, eu trabalhava numa grande empresa, então eu tinha um bom convênio, então eu fiz todo tipo de exame que os irmãos imaginavam, eu fiz e não consegui encontrar nada. Mas um dia, o meu sogro, que eu tenho ele também como meu pai na fé, que ele sempre me evangelizou, ele disse: Fernando, o dia que você descer, que nessa época já estava sendo evangelizado por ele também, por alguns irmãos aqui. Aliás, nessa época eu já estava frequentando, mas ainda não estava batizado na igreja, mas ele falou: o dia que você descer as águas do batismo, essa doença vai embora. E eu ainda pelejei por um determinado tempo contra essa doença, e eu sofri muito, irmãos, sofri demais mesmo. Graças a Deus pela vida também da minha esposa, que sempre esteve ali do meu lado, me ajudando. E eu digo que chegou um momento, que foi no dia 22 de setembro de 2012, eu subi aqui em cima, nessa igreja, e eu aceitei Jesus como Salvador. Ah, irmão, a partir desse dia tudo mudou. Como que mudou? A partir desse dia, Jesus entrou na minha vida de uma maneira maravilhosa. Eu também tive problema com o alcoolismo, já cheguei até a experimentar drogas. Eu venho de uma família também que tem problema com o alcoolismo, mas essa maldição hereditária foi quebrada quando Jesus chegou na minha vida. Amém? Eu quero deixar aqui essa experiência, porque, como diz a palavra aqui, Elias, ele buscou socorro de Deus. E no momento que eu mais precisei, no momento que eu não tinha saída, não tinha para onde correr, eu aceitei Jesus como Salvador. A partir daquele momento, o Senhor entrou na minha vida. E eu não sou merecedor, irmão, mas olha onde que o Senhor me colocou. Estou aqui nessa noite, nessa tribuna para falar isso. Então, sei que eu não sou merecedor disso, mas a graça do Senhor também me alcançou. Então, toda a honra e toda a glória e todo o louvor eu transfiro ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Quero passar a palavra ao nosso pastor para finalizar. Os amados irmãos, quantos querem agradecer à doutora Aline? Amém? Deus abençoe a tua vida, doutora Aline. E sobre esses assuntos, como diz Paulo, o governador, que ouviremos em outra oportunidade. Foi muito bem aplicada, com muita maestria, mas eu não vou dispensar vocês não, porque eu sei que tem pessoas aqui hoje nesta reunião que têm passado por momentos desesperadores na sua vida. A depressão é uma doença que se aloja exatamente na fronteira entre a alma e o espírito, da parte do corpo e do espírito. O divã de um psicanalista ajuda, os profissionais nos auxiliam, mas o Senhor nos cura.
E Ele está com as suas mãos estendidas aqui neste lugar. A depressão é uma patologia. É uma doença que tem cura. E a solução não é o suicídio, o gesto extremo. É por isso que foi instituído o Setembro Amarelo, fazendo parte do calendário da nossa cidade. Isto é uma iniciativa política bastante interessante, que tem ajudado centenas de pessoas. Eu louvo a Deus, porque isso também tem chegado às nossas igrejas, para ajudar muitos que precisam. Eu estivera ministrando em Santa Catarina para um grande contingente de adolescentes, fiquei assustado. Quando eu terminei de ministrar a palavra de Deus, eu fiz uma pergunta: quantos adolescentes sentem desejo de suicídio? Mais de 30 adolescentes levantaram-se do banco chorando, em pranto. E eu conversei com alguns deles depois. As histórias eram estarrecedoras. Mas se você está enfrentando dificuldade em uma das áreas da tua vida, ainda que seja esta sensação de que tudo acabou, para Deus é apenas o começo. Você que está aqui, que quer uma reestruturação, um renovo em toda a tua vida, os pastores estão aqui. Nós vamos fazer um cordão aqui na frente e vamos estender as mãos em tua direção. Rompa a barreira da impossibilidade e se dirige à frente agora, se você está sofrendo um desses males. Estou aguardando e eu vou esperar poucos minutos. Depressão tem cura? Se você está assim, ou se você uma vez na tua vida tem pensado em suicídio, o Senhor está aqui nesta noite para te reestruturar. Há mais alguém? Pode vir. Estou finalizando. Cadê? Estou esperando, irmão. Pode vir, pode caminhar. Os obreiros estarão aqui para orar. E você saia do teu lugar agora. O Senhor vai trabalhar na tua família, na tua casa, na tua estrutura. Você não precisa morrer para viver. Não. E você vai começar a viver hoje. Minha irmã, venha mais à frente, por favor. Quando você acha que acabou, Deus tem um novo recomeço. Tua vida é muito preciosa. Não deixa Satanás te enganar, dizendo para você que o suicídio é a única solução e que com o gesto extremo, os teus problemas todos se terminam. Não. Deus tem um caminho melhor para você. Tem mais alguém, meus irmãos? Venham à frente. Jovens, adolescentes. Deus quer fortalecer a vida de vocês. Tem mais alguém? Isso. Não tenha vergonha de chorar. As lágrimas é um alento da alma. E elas auxiliam. Venham. Sabe aquele momento lá no teu quarto? Quando você chora sozinha. E naquele momento você ouve o sussurrar de Satanás no teu ouvido dizendo: põe um ponto final, acaba com tudo. Tire tua vida. Este é o momento que nós precisamos do estender das mãos de Deus. E é esta hora que o Espírito Santo, como companheiro e amigo, Ele está ali com as suas mãos estendidas.
Aleluia. Aleluia. Fortalecendo o teu ser. Nós vamos orar. Vem aqui à frente mais, filho. Há um Deus que vai te dar vitória. Irmã Valda, vem aqui orar com as irmãs. Já está aqui, irmã Valda. Vamos estar... Isso. Líder dos adolescentes. O Senhor está presente. Toda a igreja, você que está bem, estenda as mãos para cá. Senhor Deus e Pai, é na autoridade, Senhor, do nome de Jesus, que estamos repreendendo agora toda a depressão. O que o Senhor não semeou, agora seja arrancado, seja retirado. Porque o que o Senhor não pôs, não provém de ti. Demônio da depressão. Espírito de morte. Demônio da depressão. Espírito da morte. Pega o que é teu. E pela autoridade que a mim foi dado por Jesus, estou te repreendendo agora. E dizendo a você para sair da vida dela. Você está sendo livre. Você está sendo liberta. Você está sendo liberta agora. Pelo poder de Deus. Na autoridade do nome de Jesus. Essas cadeias estão sendo quebradas. Essas cadeias estão sendo quebradas agora. 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 Segure ela. Pela autoridade que a mim foi concedida, não pelo homem, mas por Deus, a ti te digo, sai! E recobra a tua consciência, a tua força, e levanta restaurada em nome de Jesus. A partir de hoje, eu decreto nova vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, eu oro pela vida desta mulher e clamo pela renovação e a restauração. E que este sentimento de destruição e de morte agora seja retirado. Liberta agora a sua mente. Espírito de morte, da depressão, saia da mente dela e do subconsciente dela hoje, não é amanhã. E agora, na autoridade do nome de Jesus, eu ministro vida sobre você, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Toda depressão agora seja retirado. Seja repreendido. Seja repreendido. Deus, quebra as cadeias agora. Quebra as cadeias agora. E para a prova, Senhor, de que o Senhor ainda o ama, renova com teu espírito. Renova as suas forças. Renova com teu poder. Toca sobre ela agora com teu poder imenso. E pela autoridade do nome de Jesus, receba o toque do Espírito de Deus. E toda essa tristeza agora saia, desapareça da tua vida. Definitivamente, a partir de hoje, as tuas noites serão diferentes. Vai dormir em paz e tranquila. Pela autoridade do nome de Jesus, do nome de Jesus, do nome de Jesus. Amém. Senhor, te dê paz. O Deus de Israel te proteja e guarda você para sempre. Queridos, amanhã, às 9 horas, nós teremos a nossa escola bíblica dominical. Nós estaremos estudando o seguinte tema, que é o encerramento do trimestre. A vigilância conserva pura a igreja.
é o encerramento do trimestre, e eu quero pedir aos irmãos para não faltar. Esta matéria, ela é escatológica. Ela é escatológica. Porque ela fala do arrebatamento. Ela fala da transformação, da ascensão da noiva. E por isso é importante que os irmãos não deixem de acompanhar esta matéria amanhã. No próximo domingo, nós já temos a nova matéria, nós estaremos estudando sobre o livro de Jó. Vamos começar já no próximo domingo. E amanhã à noite, irmãos, nós teremos o culto especial do ciclo de oração. E quem estará ministrando a palavra de Deus é a irmã Maria José. Ela estará ministrando a palavra do Senhor amanhã no culto. É importante que os irmãos confirmem a presença através do site, porque o nosso público está limitado em 130 pessoas. Hoje parece que a partir de hoje voltou para a bandeira amarela, né? Graças a Deus. Voltou para a bandeira amarela, só falta agora liberar para que os crentes venham para a igreja, porque eu tenho certeza que o shopping vai lotar, né? É possível conversar, ver alguém na praça de alimentação, você vai na igreja? Não é seguro ir na igreja ainda. Não, pode ficar tranquilo, pode vir porque é seguro. Cultuar o Senhor é seguro, tá? Então não vamos deixar de cultuar o Senhor, tá? Nós ainda temos cadeiras sobrando aqui, né? Lá atrás tem lugares, nós temos espaço para 130 pessoas. Não vamos deixar espaço vazio, não. Eu encontro com as pessoas idosas na igreja, eles estão sedentos por vir ao culto. E tem pessoa jovem que não está vindo. Como diz o Boris Casoy, isto é uma vergonha. Bem, mas nós estamos felizes com o que nós aprendemos aqui hoje, recebemos. Doutora Aline, que Deus continue te usando ricamente, não é? De uma forma muito especial. Quando a minha filha estava fazendo psicologia, pai, vamos fazer também. Eu falei, filha, isso não é para mim não, tá? A minha área é outra. Mas é uma área que eu admiro bastante. E algumas dúvidas que eu tenho, eu sempre estou conversando com a minha filha, né? E ela sempre passa algumas orientações, e isso é muito importante. Nós precisamos dos nossos irmãos, crentes, que também ensinam esta matéria, né? Porque nada melhor do que escolhermos pessoa como a irmã Aline, né? Para cuidar das nossas questões emocionais, né? Isso é muito importante. Se você estiver precisando de um psicólogo, conversa e escolha sempre alguém que tenha Deus na vida. Como a irmã Aline, que é a doutora Aline, que está aqui, e claro que vamos convidá-las outras vezes para estar ministrando para nós. Vocês gostaram? Amém? Aqui não vai ter porta para você, viu, doutora Aline? Tá? Vamos marcar outras vezes para ouvir a irmã a respeito desse assunto tão importante. Podemos finalizar? Amém? Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja abundante na vida de cada um de nós, alegremente dizemos, e de paz, que o Senhor vos guarde,